vê por aqui é a movimentação de botes, de embarcações. São 425 municípios gaúchos. O nível do Guaíba voltou a subir. Por cima do que foi a segunda maior cheia da sua história. A tragédia ambiental histórica no Rio Grande do Sul já... As prefeituras de Pelotas e Rio Grande determinaram a remoção de moradores. E aí pessoal, meu nome é Odir Fontoura e está começando mais um News Z. Gente, como vocês já sabem, meu nome é Odir, eu sou professor, sou historiador e além de apresentador aqui do News Z, eu também sou gaúcho. Eu nasci e vivi e vivo até hoje na cidade de Guaíba, que é a região metropolitana de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Vocês já devem ter ouvido nas notícias, muita coisa está acontecendo lá. E hoje a gente vai falar especialmente sobre isso, beleza? E mesmo que o assunto seja um pouco mais sério, ele não tira o meu propósito aqui com vocês sabem o que é. Que é ensinar e educar e explicar de forma descomplicada. Eu sempre digo que educação ela não cabe mais na sala de aula, então eu espero muito que eu consiga ao menos fazer com que você saiba o mínimo sobre o que está acontecendo na calamidade do Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, o que a gente mais viu nos noticiários aí são muitas matérias falando sobre as enchentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não saiu das notícias nos últimos dias e é uma pena que ele esteja aí aparecendo por causa exatamente dessa tragédia. Mas olha só, o assunto é bem complicado e não começou exatamente agora. Em algumas situações muito difíceis que acontecem só de vez em quando, é normal que a gente ouça que tal região está em situação de emergência ou em caso de calamidade pública, entre aspas. Então, quando o Estado, o governo, ele começa a ter dificuldade para resolver essas coisas, para ajudar as pessoas por causa dessas crises, é comum que se decrete esse chamado estado de emergência. Aí as cidades ou os estados, elas pedem ajuda para o governo federal ajudar. E aí no caso de calamidade, bom, isso é bem mais grave, sabe? Calamidade, gente, quer dizer destruição, quer dizer catástrofe. E aí é quando o governo ele assume que não consegue resolver mais as coisas sozinho e precisa de ajuda de pessoas, de profissionais, de dinheiro do governo federal para resolver aí essa emergência. É o caso do que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul e é o caso então de calamidade pública. E é interessante a gente frisar alguns pontos para entender um pouco desse assunto que é tão difícil. Primeira coisa, gente, para entender é que nós tivemos muitas chuvas nos últimos dias, nas últimas semanas no Rio Grande do Sul. E isso aconteceu em boa parte por causa das ondas de calor que aconteceram aqui na região de São Paulo, no Sudeste. Então essas ondas de calor, elas pressionaram as nuvens a ficar lá no sul e isso gerou muita chuva. Outro ponto, aquela região de Porto Alegre é uma região de planície, ou seja, isso quer dizer que é uma região baixa, sabe? E que está muito próxima do nível do mar. Aliás, a própria cidade de Porto Alegre, à medida em que ela foi crescendo, ela foi avançando sobre as águas. Então foi sendo aterrado, ela foi avançando e, claro, o nível das águas, ele sobe um pouco e quando isso acontece, isso toma a cidade de volta. E outro aspecto, entre vários e muitos, é que por causa dessa chuva, vários rios da região eles aumentam de nível. E esses rios desembocam no Lago Guaíba. E as cidades dessa região, inclusive a minha, que se chama Guaíba, elas são muito baixas, então elas se alagam rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, o nível de alagamento ele é de 3 metros. E nessa ocasião, o nível ultrapassou os 5 metros. É muita coisa. E o aquecimento global é bem importante para entender o que está acontecendo. Existem muitas evidências de que dia após dia, década após década, o clima do planeta está sendo alterado devido à ação humana. Onda de calor, tempestades, a subida do nível dos mares por causa do derretimento das geleiras, tudo isso é uma realidade cada vez mais próxima da gente. E não tem como fugir. A gente precisa encarar esse problema de frente e o principal, ouvir o que os cientistas têm a dizer. E aí, diante de tudo isso, é muito importante que a gente faça aí um exercício de empatia. Porque imagina só, você perder o mundo que você conhece. Você perder o acesso à sua escola, perder tudo que você tem em casa, perder os seus amigos, perder o seu pet. É uma coisa que impacta as pessoas ao longo de toda uma vida. Então, contribuir, ajudar, inclusive falar sobre esse assunto é uma coisa que colabora muito com a gente. E claro, um dos gestos mais solidários que a população brasileira pode fazer, pelo menos nesse momento, é ajudar como pode. Seja aí doando alguns itens como água potável, que é muito importante por causa desse alto racionamento das cidades, colchões, roupa de cama, roupa de banho, ração animal, cesta básica, enfim, gente, as possibilidades são infinitas. E aí também tem alguns meios que você também pode ajudar com dinheiro nas doações. E aí o governo, diversos artistas, ONGs, estão realizando vaquinhas e arrecadações.
E aí você vê o que é melhor para você, lembrando que é sempre bom verificar a destinação desse dinheiro. E aí na descrição desse vídeo vocês vão encontrar aqui algumas informações sobre como doar e onde fazer isso. Lembre-se que o pouco que você faz de doação já ajuda muito o povo do Rio Grande do Sul. E por hora é isso, gente. Encerramos por aqui. Semana que vem eu vejo vocês em mais um episódio do News Z. E lembre-se, sbtnews.com.br para informações seguras e importantes sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e no mundo. Então é isso, um beijo e até a próxima.